A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. A minha saudação ao crente, ao católico, ao espírita, ao livre pensador e também a você que não professa nenhum credo religioso, mas tem nos dado fielmente o prazer da sua audiência. É sempre um prazer mesmo a gente ter essa oportunidade de poder separar esse tempo para falar das coisas de Deus, para meditar nas coisas de Deus. Sempre lembro uma coisa: às vezes nós estamos muito ocupados, atarefados, com coisas que não são realmente as coisas mais importantes. Não deveria ser a nossa prioridade. Mas estamos envolvidos, preocupados com coisas que, de repente, não vão acrescentar nada na nossa vida. E aí, acabamos não tendo tempo justamente para aquele que nos deu todo o tempo que temos, o nosso Deus. Mas que isso possa mudar, não é? Que a gente possa dedicar um tempo maior ao nosso Deus. Eu quero começar o programa de hoje falando sobre a história da árvore confusa. Era uma vez um belo jardim com maçãs, laranjas, peras e lindas flores. Tudo era alegria naquele jardim, com exceção de uma árvore que estava profundamente triste, pois não sabia quem era, nem o que tinha de fazer. A macieira lhe disse que era muito fácil fazer saborosas maçãs, por que não tentar? Não a escute, disse-lhe a roseira, é melhor produzir rosas, não vê como elas são belas? A árvore confusa, cada vez mais desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriam, porém, como não conseguia ser como as demais, se sentia cada vez mais frustrada. Um dia chegou ao jardim uma coruja e, ao ver o desespero da árvore confusa, disse a ela: não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra têm esse mesmo problema, mas é fácil de resolver. Tão somente não dedique sua vida para ser como os outros acham que você tem que ser. Seja você mesma.
conheça a si mesma e ouça a sua vocação, a sua missão nesta vida. Como assim ser eu mesmo? Conhecer-me, vocação, missão, perguntava a si mesma a árvore confusa. Quando de repente uma doce voz ecoou em seu interior: você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira. Nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho, e seu destino é crescer forte e majestoso, o que lhe propiciará dar abrigo aos pássaros, sombra aos viajantes, beleza à paisagem. Essa é a sua vocação. A partir desse momento, a árvore confusa não se sentiu mais em confusão. Ao contrário, se sentiu forte e segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para o qual foi criada, e continuou a crescer. Sabe, essa poderia ser a história também da vida de muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Pessoas que estão lutando o tempo todo para ser como os outros querem que ela seja. E isso provoca uma infelicidade tamanha que pode murchar toda a esperança de vida, toda a alegria pela vida que esta pessoa deveria ter. Porque ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir atender à expectativa dos outros. E, infelizmente, muitas vezes é assim que nós estamos vivendo. Lutando o tempo todo, tentando atender à expectativa que os outros criam para nós. E olha, você não é obrigado a atender à expectativa que os outros criaram para você. O problema é quando você mesmo começa a se permitir a isso. Como se você tivesse que responder, atender, ser exatamente o que os outros estão querendo que você seja. E isso às vezes é uma luta cruel, lhe machuca por dentro, por fora, mexe com a sua alma, faz você se sentir uma pessoa insatisfeita, faz você se sentir frustrado porque não está conseguindo atender à expectativa dos outros. E isso é terrível. É exatamente por isso que hoje eu quero trazer uma palavra para você de algo que o próprio Senhor Jesus Cristo, de maneira direta, nos ensina. Abra o teu coração. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 até o versículo 40. Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 ao 40. Fala daquele momento difícil de Jesus, quando ele estava no Getsêmani, às vésperas da sua crucificação, às vésperas do seu pior sofrimento. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo.
Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De alguma forma, nós fomos ensinados a não admitir que não estamos bem. Seja por estratégia contra os inimigos, né? Ou seja para causarmos uma boa impressão, seja por superstição, mas nós fomos treinados, ensinados, direto ou indiretamente, a não admitirmos quando não estamos bem. Algumas pessoas, até baseado na psicologia positiva, vivem dizendo isso. Não, repita 10 vezes, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Sabe, eu acredito sim no poder da palavra, eu acredito que a gente possa fazer expressões boas, como que para enganar o nosso cérebro e fazer com que ele produza substâncias que só são produzidas na alegria. Tudo bem, acredito nisso tudo, estudo sobre essas coisas, mas lá no fundo, nós sabemos que não estamos bem. E a gente precisa aprender a admitir isso. O pior ainda é que no meio cristão, quando nós dizemos que não estamos bem, somos acusados de estarmos vivendo em pecado ou que estamos fracos na fé. E o que dizer de Jesus? Jesus estava em pecado? Jesus era fraco? Porque ele admitiu que não estava bem, ele admitiu que a sua alma estava triste, ele admitiu que estava angustiado, profundamente triste até a morte e pediu ajuda. Então veja o que a gente aprende com isso, que não existe nada de errado em você admitir que não está bem. Jesus, que veio para ser exemplo para nós em todas as coisas, ele não fugiu dessa verdade. Ele teve coragem de admitir que não estava bem. Então eu quero destacar aqui 3 coisas que nós devemos fazer quando nós não estamos bem. E eu quero só te lembrar que a lição é do próprio Jesus. Eu acho que não dá para a gente contestar uma lição que venha diretamente do Senhor Jesus. Então vamos lá, 3 coisas. Primeiro, assumir para si mesmo que não está bem. Assumir. Pare de fingir que você está bem. Porque até você pode começar a acreditar nisso. Ué, mas isso não é bom? Se eu acreditar que eu estou bem, não é bom? Sabe por que não? Porque você vai estar mascarando uma verdade. E no momento que isso estourar, no momento em que isso de fato vier à tona, pode fazer um grande estrago na sua vida. Por isso a primeira coisa é assumir para você, não é nem assumir para os outros ainda. A primeira coisa é assumir para você. Eu não estou bem. Será que temos a coragem de falar isso para a gente mesmo? Eu não estou bem. Precisamos ter a coragem de fazer isso. Porque eu só posso começar a melhorar quando eu admito que preciso melhorar. Eu só posso sair de uma determinada situação quando primeiro eu reconheço que estou nesta situação. Sabe? É mais ou menos assim, eu não posso buscar a cura se eu não admito que eu estou doente. Por isso que tem gente que, de uma hora para outra, a pessoa morre. Porque ela não admitia que estava doente. Quando chegou a descobrir que estava doente, já era tarde demais. Emocionalmente é a mesma coisa. Pessoas estão doentes emocionalmente, não estão bem e não têm coragem de admitir isso, achando que tem alguma coisa de errado nisso. Jesus admitiu que não estava bem. Então a primeira coisa é essa,
assumir. Assuma para si mesmo que você não está bem. Tenha coragem de dizer aí sozinho onde você está. Se esse for o caso, que você tenha coragem de dizer: eu não estou bem. É a primeira coisa. Segunda coisa, derrame-se diante de Deus. Derrame-se diante de Deus. Eu não estou falando apenas de orar. Eu estou falando da gente se derramar diante dele. É isso. Porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Veja que a primeira coisa ele assumiu, né? Ele disse para ele mesmo que ele não estava bem. E depois ele foi orar. Ele foi se derramar na presença do Senhor. Quantas pessoas têm dificuldade para entender isso? Quantas pessoas acham que, mas eu tenho orado. Mas eu vou repetir, eu não estou falando apenas de você orar. Eu estou falando de você se derramar na presença do Senhor. Mas poucas pessoas têm esse entendimento. Muitas pessoas continuam buscando a Deus de uma forma muito apenas e tão somente religiosa, sabe? Estão ali clamando ao Senhor, mas de forma religiosa. Ao invés de se derramarem de verdade, ao invés de abrirem o coração e falarem para Deus com toda sinceridade, com toda verdade, que não estão bem, que estão precisando de socorro, que estão precisando de ajuda. Sabe, a palavra de Deus no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 13, Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Olha o conselho, rasguem o coração e não as vestes. Rasgar as vestes era um costume das pessoas, um costume religioso. Quando não estavam bem, quando queriam chamar a atenção de Deus, aí rasgavam as vestes. Era um ritual. Aí Deus está falando aqui através do profeta Joel. Quer saber? Mais importante do que vocês rasgarem as vestes, mais importante do que esse ritual religioso, rasgue o coração. Quer chamar minha atenção mesmo, de verdade? Rasgue o coração. É isso que eu estou te falando aqui. Derrame-se diante de Deus, é isso. Sabe? É sem conversinha com Deus. É conversa com Deus. É diferente. Derrame-se. Então, primeira coisa, assumir. Eu não estou bem. Segunda coisa, derrame-se diante de Deus. Não apenas orar, mas derramar-se diante dele. Terceiro e último, ainda que a gente possa extrair muito mais lições dessa história, mas terceiro, chame os amigos para perto. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Quando ele assumiu que não estava bem, quando ele se dispôs a se derramar diante do Senhor, ele chamou os amigos para perto. Para perto. Agora, veja, sabendo que nem todos estão preparados para saber que você não está bem. E aí realmente não são os amigos. Não são os amigos, são os colegas. Os colegas é que vão ficar espantados, escandalizados quando você diz que não está bem. Amigo vai conseguir te ouvir. E você precisa ter o discernimento de quem são seus amigos prontos e preparados para ouvir essa frase, eu não estou bem. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você percebe que errou, né, nessa escolha de amigo. É quando você fala assim, cara, eu não estou bem. Ele fala, rapaz, e eu então? Eu estou pior. Pronto, aí você descobre que não dá para levar adiante a conversa, porque essa pessoa não está preparada para lhe ouvir. Ela está mais preocupada com os problemas dela. Aliás, comece a pensar se você não vive essa situação. As pessoas que te cercam estão sempre querendo falar delas, querendo falar das suas lutas pessoais, das suas dificuldades, mas quando você quer falar do seu problema, elas não estão prontas para te ouvir.
Já parou para pensar nisso? Você começa a falar do seu problema, ela começa, e eu, rapaz, você precisa ver o que eu estou passando. Ela parece que tem uma competição com você. Ela quer falar que a dor dela é maior, ela quer falar que o problema dela é maior, e você não está querendo competir tamanho de problema. Você está apenas precisando de alguém para lhe ouvir, você está precisando desabafar. Mas, quando você consegue ter esse discernimento, aí encontrou o amigo de verdade, pronto. Você precisa falar para esse amigo que você não está bem e chamar para perto de você. A pior coisa que você pode fazer quando você não está bem é se isolar. Nesse isolamento, sabe? Assim como também não é legal você estar no meio de todo mundo, mas você também não pode se isolar, porque esse isolamento vai lhe fazer mal. Você vai precisar encontrar alguém a quem você possa dizer, olha, me ajude, senão meu casamento vai acabar, me ajude, senão eu vou falir, me ajude, senão vou perder minha salvação. Você precisa ter alguém com quem você possa tratar de maneira clara, de maneira objetiva. Você precisa disso. Isso vai ser fundamental, isso vai ser extremamente importante para a sua vida, em nome de Jesus. Portanto, eu não estou bem. Assumir, derramar-se diante de Deus e chamar os amigos. Essa é a forma, essa é a saída para você. Guarda isso no teu coração, em nome de Jesus. É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço neste momento a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Derrama sobre eles a Tua unção e o Teu poder nesta hora, meu Pai. De maneira extraordinária, de maneira poderosa, entra com providência agora, mostrando para este homem, para esta mulher, que não está sozinho, mas que o Senhor está junto, está perto, está próximo, pronto para estender a mão e retirar essa pessoa dessa situação em que se encontra. Que sintam-se neste momento abraçados, que sintam neste momento o Teu amor, que sintam neste momento o Teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Faça algo grande, poderoso, extraordinário acontecer, se manifestar na vida desta pessoa. Que o Teu nome possa ser honrado, que o Teu nome possa ser glorificado por cada uma destas bênçãos, por cada uma destas maravilhas. É o que eu te peço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é o que eu te peço. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém, Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida. Que a graça poderosa do Senhor se manifeste sobre você, se manifeste sobre a vida de cada um dos seus familiares e que você possa ficar bem, ficar muito bem, guardado e protegido pelo Senhor, o nosso Deus. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.